O segundo dos 4 pensamentos que transformam a mente é a meditação discursiva sobre a morte e a impermanência. O primeiro pensamento é sobre a preciosidade de se ter um corpo humano, e o segundo pensamento é sobre esse corpo ser um empréstimo. O propósito de ponderar sobre a morte e a impermanência é inverter a tendência perniciosa da mente humana de ver as coisas como sendo mais estáveis do que são. Os jovens não levam o envelhecimento a sério. Pessoas saudáveis não levam a doença a sério. A mente tem uma tendência profundamente enraizada de interpretar o que está acontecendo no momento como é isso aí. Nós nos fixamos as emoções como se estas fossem duradouras ainda, que toda a experiência indique o contrário. Tendemos a sustentar uma visão pessoal de que a morte e doença acontecem só com os outros. Você vai morrer, mas não eu, ou pelo menos só daqui a um longo tempo. Nossa noção, não examinada de imortalidade, se associa às 8 preocupações mundanas e produzem uma hipótese de trabalho de que a morte acontecerá num futuro muito distante e é, portanto, funcionalmente irrelevante. A intenção da segunda das 4 meditações discursivas, a impermanência, é contrariar essa premissa não examinada sobre a imortalidade pessoal. O Buda ensinou que tudo que é condicionado é impermanente. Mesmo em um nível sutil, tudo está em fluxo o tempo todo. Tudo que ascende a uma posição elevada cairá para uma posição mais baixa. Tudo que se unir irá se separar. Tudo que for ganho será perdido, e tudo que for criado será destruído. Essas são verdades universais. Qualquer situação dependente de condições passará. Isso inclui relacionamentos, posses e nossos próprios corpos. Quando negligenciamos nossa própria impermanência, há uma tendência natural de fixação às coisas boas que nos acontecem. Nós nos fixamos a pessoas agradáveis, familiares, coisas materiais agradáveis e, assim, tentamos criar um ambiente confortável. Dessa forma, nos agarramos a tudo isso com toda a força. Isso é chamado de apego, e quando adotamos esse padrão de segurar as coisas, há apenas 2 possibilidades. O objeto de apego desaparecerá ou nós desapareceremos. Não há uma terceira possibilidade, não importa o quão habilidosos sejamos em sustentar as coisas. Uma vida dominada pelo apego ainda é governada pela lei da impermanência. Qual é a natureza desses fenômenos com os quais nos preocupamos tanto? Quais são esses sentimentos e estados mentais que nos impulsionam ao longo da vida? Buscar a felicidade e evitar o sofrimento é o eixo central de nossas vidas, e os sentimentos e comportamentos que essas buscas geram têm um enorme impacto em nossas vidas. No entanto, a fonte do problema continua sendo difícil de ser identificada. Por quê? Porque nos identificamos com nossos sentimentos. Sabemos como nos sentimos, identificamo-nos com os sentimentos. A alternativa à identificação é a observação. Prestar atenção aos fenômenos mentais em vez de nos agarrarmos a eles. A atenção plena aos sentimentos é essencial para a compreensão da impermanência sutil. A prática de observar os sentimentos requer uma atenção bastante refinada. Qual é a natureza dos sentimentos? O que está envolvido no surgimento de um sentimento prazeroso? Quando o estímulo é retirado, o que acontece com o sentimento? Observar de perto os sentimentos que você leva tão a sério, que orientam suas decisões, transformará radicalmente o curso de sua vida, porque os sentimentos são efêmeros, ou como dizem os budistas, sutilmente impermanentes.
Experimente observar a alegria ou a tristeza, emoções que surgem todos os dias. Quando uma dessas emoções surgir, preste atenção e veja se consegue observar se a mente que experiencia a emoção tem a mesma qualidade emocional daquilo que ela está observando. Existe uma correspondência entre a qualidade emocional da consciência que observa e a emoção que está sendo investigada. Uma mente em estado de equanimidade é capaz de observar a tristeza ou a alegria? Esse exercício leva a um insight sobre a natureza da impermanência sutil. A meditação sobre a natureza da impermanência grosseira e sutil também é fortemente enfatizada na tradição budista. Aprofundando mais ainda a contemplação da natureza da impermanência, os tibetanos meditam sobre a morte. Há uma objeção razoável à meditação sobre a morte. Se estamos vivos neste momento, por que não contemplar a vida e guardar a meditação sobre a morte para quando estivermos morrendo? Afinal, quando o momento de sua morte chegar, ser nostálgico com relação à vida não vai ajudar em nada. O motivo para meditar sobre a morte não é estragar a felicidade, mas sim encontrá-la. Os seres humanos tendem a se envolver em uma série de problemas e as religiões do mundo assumiram a responsabilidade de transformar os seres humanos para melhor, o que nem sempre funciona. Uma vez que grande parte do nosso comportamento habitual não é positivo, precisamos ser persuadidos a melhorá-lo. O medo é um método muito eficaz de persuasão. As autoridades religiosas tradicionalmente tentaram persuadir as pessoas a serem boas, não só pelo medo da morte, mas também pelo medo do desconhecido e pelo medo daquilo que é muito desconhecido, da vida após a morte. As doutrinas religiosas sobre a morte são propositadamente assustadoras. O Buda ensinou que o propósito de seus ensinamentos sobre a morte não era apenas amedrontar as pessoas para que fizessem o bem, mas para prepará-las para a morte nesta vida. Os ensinamentos não foram concebidos especificamente para serem assustadores, mas, se o medo da morte já existe, é melhor reconhecer esse medo, entrar em contato com ele e superá-lo para que, quando a morte realmente chegar, não haja nada a temer. Ao contemplar a preciosidade e a raridade de nossas vidas, reconhecemos que a vida está passando nesse exato momento. Nunca mais teremos este dia. Essa enorme oportunidade passa rapidamente e então chega a um ponto final. Quando seu corpo deixar de existir, sua vida humana preciosa terá chegado ao fim. Contemplar a preciosidade e a impermanência da vida serve como incentivo. Se houver algo que vale a pena fazer aqui, faça. Há mais alguns pontos nessas duas primeiras meditações preliminares. Considere novamente as 8 preocupações mundanas: adquirir bens materiais e evitar perdas, desejar prazer e evitar o desconforto, elogio e culpa, e preocupações mais profundas com a boa e a má reputação. A mente se torna descontente. Os budistas recebem juros compostos sobre o descontentamento. Ficam irritados com a irritação e isso sai fora do controle. Ajuda muito ter uma atitude descontraída de um modo geral e ser apaixonado por uma única coisa: a prática espiritual. A meditação sobre a morte ajuda a liberá-lo de pequenas preocupações, as pequenas coisas que corroem seu potencial ilimitado. A meditação sobre a morte é um toque de despertar. O objetivo não é assustá-lo com o que o bicho-papão fará com você depois que estiver morto, mas para que você olhe para as oportunidades que tem agora. Perceba que estão disponíveis por tempo limitado
e as aproveite. Além disso, certifique-se de que o que está praticando seja realmente o Dharma e não alguma das preocupações mundanas que, diante da morte, perdem todo o encantamento. A meditação budista sobre a morte tem 3 partes. A primeira é a meditação sobre a inevitabilidade da nossa própria morte. Podemos dizer que já sabemos disso, claro, mas damos atenção a isso? Senão, não estamos levando a morte em conta quando tomamos decisões. Se não considerarmos seriamente a inevitabilidade da morte, nós não acreditaremos de fato que a morte acontecerá. Por mais cuidado que tenhamos, o momento da morte chegará. A morte irá se aproximar. Isso vai acontecer. Aconteceu com Buda e com Jesus. Acontece com presidentes e reis. Ricos ou pobres, mais cedo ou mais tarde, você irá morrer. E sua morte será só sua. A inevitabilidade é a primeira das 3 partes da meditação sobre a morte. Quando eu tinha 23 anos, vivia na Índia e tive uma hepatite bem grave. Além da hepatite, sofria de desnutrição e parasitoses intestinais. E ainda peguei piolhos de um gato que se esfregava em meu saco de dormir. Cada dia doente era como descer um degrau da escada da vida. Eu estava morrendo. Algumas noites senti que tinha 50% de chance de viver até a manhã seguinte. Eu estava tão perto da morte que os monges no meu monastério começaram a fazer um ritual de morte para mim. O Dr. Yeshi Donden, médico do Dalai Lama, naquela época, salvou a minha vida. Recuperei a minha saúde, comecei a subir os degraus da escada novamente e descobri que não iria morrer. O que realmente me impressionou quando estava morrendo, deitado na minha cama, foi que todo o resto transcorria mais ou menos normalmente. Se eu morresse, meus colegas monges sentiriam pena de mim e talvez sentissem um pouco a minha falta, mas as aulas no monastério continuariam no dia seguinte. Meus pais ficariam tristes por um longo tempo, mas tudo continuaria caminhando. Saí dessa experiência com uma sensação muito clara de que minha vida não havia sido salva. Minha morte é que havia sido adiada. A morte acabara de ser empurrada para trás. Isso é verdade para todos nós. A primeira parte da meditação sobre a morte é tornar-se cada vez mais consciente da sua inevitabilidade. Tudo com o que nos identificamos chegará ao fim. Na morte, se perde tudo. Seus relacionamentos acabam, as pessoas herdam todas as suas coisas e alguém terá que lidar com o seu corpo. A segunda parte da meditação sobre a morte é que ela pode chegar a qualquer momento. A morte é imprevisível, ela não marca a hora. Os tibetanos têm uma lista dos momentos em que a morte pode chegar. No útero, no nascimento, na infância, na juventude, na adolescência, na idade adulta jovem, na meia-idade, na velhice. Qualquer momento é perfeito para morrer. Você pode morrer em boa ou má saúde, rico ou pobre, educado ou não. Uma grande questão para os ocidentais é que você pode morrer com ou sem ter conseguido terminar seus projetos. A morte pode acontecer a qualquer momento. Qual é a base para acreditar que a morte pode chegar a qualquer momento, mas não para mim? Doce ilusão, nada mais. A segunda parte da meditação sobre a impermanência é perceber a imprevisibilidade da morte. A terceira parte da meditação sobre a morte é contemplar o que tem realmente valor diante da morte. A morte é parte da vida, não é sua antítese. Tendo consciência da morte, qual é
o valor da vida. Esta questão é a base sobre a qual o Dharma é definido. Com a consciência da sua própria morte, o Dharma é o que há de mais valioso. O que tem valor? Uma mente clara, um coração compassivo, sabedoria, equanimidade, paciência e destemor. Servir outras pessoas? A meditação sobre a morte é a maneira mais direta de verificar e refinar os valores. O grande yogi e poeta tibetano Milarepa é uma inspiração como um exemplo do poder do Dharma para transformar nossas vidas. Quando jovem, Milarepa matou 35 pessoas em um ato de vingança. Depois, o profundo remorso e o desejo de morrer sem arrependimento o motivaram a mergulhar no Dharma pelo resto de sua vida. Os tibetanos consideram Milarepa como um exemplo do poder do Dharma para transformar qualquer pessoa, independentemente de seu comportamento passado, em um ser iluminado em uma única vida. A questão central sobre a morte, levantada em todas as tradições religiosas, é: quem morre? Jesus diz que é preciso morrer para ganhar a vida eterna. Da mesma forma, o Buda disse que alcançou o estado imortal, também chamado de estado não nascido. Quem é imortal? As referências a um estado imortal e à vida eterna, nas tradições religiosas, levam a questionar os pressupostos materialistas admitidos como verdades inquestionáveis no Ocidente. Somos inevitavelmente vítimas da morte? As tradições espirituais apontam para uma realidade mais profunda, em que a vida após a morte é maleável. Quem é que morre? Na medida em que me identifico com este corpo, então vou morrer. Se eu me identificar com minha inteligência, minha educação, talentos e realizações, desejos, imaginação, projetos, conquistas, pensamentos, memórias, vou morrer. Todos os eventos mentais que dependem do sistema nervoso humano cessarão quando o sistema nervoso morrer. A mente e a inteligência dependentes do cérebro morrerão quando o cérebro morrer. O que não depende do corpo pode não morrer. Aquilo a que o Buda se refere como imortal é a consciência pura, ampla, vívida, atenta, sem fixação ou identificação. Consciência livre de identificação com o corpo e que observa sensações surgindo e passando, observa eventos mentais e sentimentos, observa todos os fenômenos que surgem e se dissolvem no espaço, como nuvens que se dissipam no céu. Se eu não me identificar com o corpo, memórias, desejos ou sentimentos, quem morre? Darei um breve relato sobre a descrição tibetana do processo da morte e, em seguida, sobre algumas evidências que sustentam essa descrição. Pude confirmar a primeira etapa do morrer na minha própria experiência quando tive hepatite, aos 23 anos. Antes disso, pensava que a morte perfeita era morrer pacificamente durante o sono. Quando comecei a morrer no sono, acordei. Não era nada pacífico. Eu estava acordado e entrei na primeira etapa da morte, como descrita pelos tibetanos. A descrição budista tibetana do processo da morte é experiencial. Os sentidos diminuem gradualmente e as sensações do corpo mudam. A primeira coisa que acontece é uma grande sensação de peso, como se o corpo fosse de chumbo. Você perde o controle e não consegue mais se mover. Esse primeiro estágio é chamado de o colapso do elemento terra, o elemento de solidez. À medida que o processo da morte continua, a umidade do corpo parece secar. Esse é o colapso do elemento água. O calor se dissipa do corpo e você se sente frio. Esse é o colapso do elemento fogo. Seus sentidos se fecham, um a um, visão, paladar, olfato, audição. E nos estágios mais profundos, o sentido tátil também desaparece.
você perde completamente a sensação de ter um corpo. O elemento ar colapsa quando a respiração para, mas isso ainda não é morte. Na descrição tibetana da morte, o poder dos elementos é perdido um a um. Primeiro terra, depois água, fogo e finalmente ar. A morte vem depois que a respiração para. O processo de morte continua com o progressivo recolhimento da vida do domínio físico para o mental. Gradualmente, as várias operações mentais são interrompidas e se dissolvem em um estado de simplicidade. A memória, o poder do reconhecimento, a imaginação e as emoções se dissolvem. A descrição budista tibetana sobre o processo da morte é a de que, primeiro você vê um brilho vermelho, depois uma aparência esbranquiçada e, em seguida, um apagão total. Muitas pessoas acreditam que a fase final da morte é uma obliteração total. O relato tibetano é o de que, após uma breve fase de obliteração, você emerge na clara luz da morte. A clara luz da morte é um estado em que a consciência está dissolvida em seu estado primordial, um estado que não é mais humano e é independente do funcionamento de um cérebro. Nós não sabemos se há algum tipo de atividade cerebral mensurável durante a clara luz da morte, mas isso é algo que pode ser pesquisado nos próximos anos. Quando fui para Dharamsala, com os neurocientistas em 1992, nos foram apresentadas algumas evidências impressionantes que sustentam a descrição tibetana do processo de morte. Sua Santidade, o Dalai Lama, nos encorajou a visitar um contemplativo tibetano que havia morrido 6 dias antes de chegarmos. O nome desse yogi era Hato Rinpoche, nascido no Tibete, que no final da vida fugiu da invasão comunista chinesa para a Índia. Todas as suas funções corporais haviam parado 6 dias antes de chegarmos. Na visão tibetana, Hato Rinpoche entrou no estado não conceitual da clara luz da morte, isto é, sua consciência se recolheu para seu estado primordial. Durante 6 dias seu corpo não se deteriorou. A clara luz da morte é descrita como espaço ilimitado, luminosidade, limpidez total e bem-aventurança inata. Esse estado primordial é totalmente transpessoal e, no entanto, é a própria essência de nosso ser. Durante a morte, todos entram na clara luz da morte, mas apenas alguns a reconhecem. Sem esse reconhecimento, após a morte, a maioria das pessoas se sente desorientada e procura encarnar novamente por força do hábito. Para a maioria das pessoas, a clara luz da morte é um estado breve e não reconhecido. Hato Rinpoche reconheceu a clara luz da morte e a sustentou. No calor de outubro, 6 dias após a morte clínica, sem respiração, suas bochechas estavam rosadas e havia calor ao redor de seu coração. Sua Santidade estava ciente de que possuíamos equipamentos de alta tecnologia conosco e de que queríamos descobrir o que poderia ser medido no cérebro de Hato Rinpoche durante a clara luz da morte. De acordo com tudo o que os neurocientistas sabiam, um corpo morto deveria estar se decompondo 6 dias após a morte, e eles se sentiram um pouco intimidados por esse fenômeno completamente estranho, a experiência que tinham. Quando vimos Rinpoche, no 7º dia, seu corpo permanecia intocado em seu leito de morte. Seu rosto ainda tinha um tom rosado, mas o calor em seu coração havia desaparecido. Perdemos a clara luz da morte sustentada pelo yogi por poucas horas. Na tradição contemplativa budista, se alguém experimenta o estado fundamental de todas as outras formas de consciência antes da morte, há uma boa chance de ser capaz
de identificar esse estado imortal durante o processo de morte. Essa é a última oportunidade para a transformação que nos é apresentada nesta vida. Experienciar a natureza da consciência primordial, que mais tarde se manifesta como a clara luz da morte, enquanto gozamos de boa saúde, é um dos principais objetivos da meditação budista tibetana. Há muitos obstáculos na meditação: dor nos joelhos, dor nas costas, alguém fazendo barulho, tarefas e projetos acenando para você. É sempre alguma coisa. A única sessão de meditação em que todos os obstáculos desaparecem é no processo de morte. Não há dor porque seu corpo não funciona mais e você não ouve ruídos porque os sentidos cessaram. O grande problema da meditação, a distração, está resolvido quando você morre, porque seu cérebro não serve mais de base para a mente dispersa. A tradição budista tibetana afirma que é possível sustentar a clara luz da morte e emergir dela com lucidez e liberdade para escolher as condições do próximo renascimento. Embora a morte seja inevitável e imprevisível, ela também é maleável. Na tradição budista tibetana, a morte é considerada a oportunidade mais maravilhosa que a vida nos oferece para a meditação. Você tem a opção de se preparar para aproveitar essa oportunidade apresentada na morte ou de surtar, agarrando-se desesperadamente a todas as pessoas e coisas que precisará deixar para trás. É muito fácil cair na complacência crítica em relação à morte, com base na crença de que a morte é apenas a cessação da vida e, portanto, não há nada com que se preocupar. Muitas vezes, ouvi a afirmação de que as pessoas religiosas se apegam às crenças na imortalidade da alma ou na continuidade da consciência individual após a morte, porque simplesmente não conseguem lidar com a realidade da aniquilação. Acho essa explicação duvidosa, na melhor das hipóteses. O que é mais assustador? Considerar a hipótese budista de que cada um de nós experienciará as consequências éticas de nosso comportamento nas vidas futuras, ou acreditar que a morte simplesmente porá um fim à nossa experiência para sempre, sem mais problemas e sem mais preocupações. Acho que, em muitos casos, as pessoas se apegam à noção especulativa de aniquilação pessoal da morte como um fato absoluto, porque são intimidadas pela noção de partir desta vida e entrar em um vasto desconhecido com consciência. Isso é o que é assustador. Enquanto muitas pessoas estão comprometidas com a crença de que a morte traz a cessação total da existência pessoal, muitos outros afirmam ser agnósticos, admitindo honestamente que não sabem o que acontece na morte e, portanto, não têm opinião sobre o assunto. À primeira vista, essa parece uma posição bastante razoável e inteligente, pois afinal, quem de nós realmente sabe o que acontece na morte? Por outro lado, se examinarmos nossas hipóteses de trabalho em relação ao significado da morte, acho que todos nós descobriremos ter alguma crença a esse respeito, quer nos consideremos agnósticos ou não. Em nossas vidas cotidianas, desejamos algum tipo de experiência favorável ou esperamos evitar algum infortúnio após a morte. Se assim for, essas preocupações realmente influenciam a maneira como conduzimos nossas vidas e os tipos de escolhas que fazemos no dia a dia. Temos planos, esperanças ou medos que não se limitam apenas a esta vida? Se a resposta a todas essas perguntas for não, então estamos baseando nossas vidas no pressuposto de que não experienciaremos nada após a morte. Mesmo se dissermos que acreditamos na continuidade da consciência após a morte, se todos os nossos desejos e preocupações estiverem restritos a esta vida,
ainda estamos usando a hipótese de trabalho de que não experienciaremos nada após a morte. Essa premissa é apenas uma crença, semelhante à afirmação da continuidade da consciência individual após a morte. Os que assumem qualquer uma dessas posições são crentes. A base da afirmação budista da conservação da consciência é a experiência do próprio Buda, corroborada por incontáveis contemplativos budistas após ele. Os insights dessa experiência direta foram então formalizados no contexto de um relato coerente e racional da natureza e das causas da consciência. Muitos budistas e outros contemplativos afirmam que a consciência continua após a morte, e muitos deram instruções claras sobre como o praticante pode confirmar essa verdade por si mesmo. Muitos cientistas cognitivos, por outro lado, também afirmam saber que a consciência cessa na morte. Qual é a base dessa afirmação? A ciência moderna não tem meios de detectar objetivamente a presença ou a ausência de consciência em qualquer coisa, humana, animal, vegetal ou mineral. Eles não dispõem de uma definição de consciência amplamente aceita. E os cientistas cognitivos também não descobriram as causas necessárias ou suficientes que levam ao surgimento da consciência. Eles têm descoberto cada vez mais correlatos cerebrais com estados específicos de consciência, mas ainda não descobriram o que há no cérebro que permite produzir ou mesmo influenciar os estados de consciência. Em suma, como o filósofo materialista Daniel Dennett reconhece, com relação à consciência, ainda estamos em uma terrível confusão. A consciência é o único tópico que muitas vezes deixa até mesmo os pensadores mais sofisticados confusos e sem saberem o que dizer. Na ausência de evidências científicas claras, parece que a base da visão materialista da consciência é simplesmente uma predileção metafísica ou uma questão de fé na primazia da matéria. Com tão pouco conhecimento real fornecido pela ciência sobre a natureza e sobre as origens da consciência, que fundamentos temos para a crença na morte eterna e sem consciência? Por mais reconfortante que seja essa noção, neste momento, parece ser pouco mais do que pura conjectura. Além disso, essa crença simplesmente ignora as experiências de inúmeros contemplativos em todo o mundo que alcançaram estados profundos de concentração meditativa e afirmam ter confirmado, por si mesmos, a existência de vidas passadas. Os contemplativos budistas não se consideram em terrível confusão em relação à consciência. Talvez seja porque eles fazem parte de uma herança rigorosa que levou a investigação experimental da consciência muito a sério durante mais de 2 milênios, enquanto a ciência moderna negligenciou a consciência até a última década do século XX, e ainda não dispõe de meios precisos para investigar a consciência em primeira pessoa, que é a única maneira de saber que a consciência existe. Não é de admirar que a ciência ainda esteja perdida a esse respeito. Quando aceitamos a teoria da continuidade da consciência, além da morte, como uma hipótese de trabalho, a meditação sobre a morte se torna um grande remédio para as aflições mentais. É difícil ser arrogante quando você está ciente de que vai morrer. Os apegos perdem o brilho diante da morte. O Buda disse que a consciência da morte e da impermanência é o mais poderoso de todos os discernimentos para reorientar radicalmente nossa vida no caminho do Dharma.